Nós damos início à audiência pública que tem por objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Hoje é dia 30 de maio de 2016 e nós temos conosco aqui diversos funcionários da Secretaria da Fazenda e o doutor Welton Cirilo vai estar fazendo a apresentação, né? Ele que está como secretário interino da Secretaria da Fazenda. Gostaria de convidá-lo para sentar à mesa. E sem mais demoras, eu já gostaria de passar a palavra para que o senhor pudesse fazer a apresentação. Isso faz parte, né, da nossa legislação, essa prestação de contas que é realizada aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Bom dia a todos, bom dia aos colegas da Fazenda, à imprensa, à senhora vereadora. A gente está aqui, mais uma vez, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, para apresentar o demonstrativo de contas do primeiro quadrimestre de 2016. Eu estou na condição de secretário da Fazenda, substituindo o secretário Naline, e essa, devo esclarecer, que não é a minha área de atuação, a minha área é a legislativa, a minha área é a legal. Então, por conta disso, eu vou passar a palavra aos técnicos da Fazenda, que estão aptos e preparados a fazer essa demonstração. Muito obrigado. Nós dois estamos improvisando, né? Bom, o fundamento legal dessa demonstração é o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Os valores que serão apresentados referem-se a valores consolidados e estarão evidenciados os 10 seguintes órgãos: a Prefeitura, o DAERP, a Fundete, a Fundação Instituto do Livro, a Fundação Dom Pedro II, Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde, a FIPASE, a Fortec, a Guarda Civil Municipal, o Instituto de Previdência dos Municipiários, o IPM, e o SASSOM. Serão apresentados os demonstrativos publicados em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal do primeiro quadrimestre, que corresponde ao período de janeiro a abril, e as metas fiscais conforme segue. Primeiramente, a gente apresenta o resultado das receitas, o resultado orçamentário das receitas consolidado, a composição da receita consolidada anual, a receita arrecadada da Prefeitura, a evolução da receita da Prefeitura entre o primeiro quadrimestre de 2015 e 2016, receita corrente líquida, e depois a gente apresenta o resultado das despesas, o resultado orçamentário das despesas e o resultado primário. Posteriormente, a gente apresenta o cumprimento das metas fiscais, com o ensino, com o Fundeb, com a saúde e a despesa de pessoal. Nesse primeiro quadro, está apresentado o resultado orçamentário das receitas, lembrando sempre que são valores consolidados daqueles órgãos que foram demonstrados no início. Esses valores são referentes ao primeiro quadrimestre de 2016. Nessa tabela, estão especificadas as receitas correntes, as receitas de capital e o total das receitas. Nessa segunda coluna, nós apresentamos a previsão anual atualizada, o que era previsto. Na coluna posterior, está demonstrado a previsão para o primeiro quadrimestre,
o que foi realizado, um percentual que apura o que foi realizado em relação ao previsto e o percentual da receita em relação ao grupo de receitas. Então, das receitas correntes, da previsão atualizada de 2.456 para o ano todo, a previsão do primeiro quadrimestre era de 962 milhões. Foram realizadas 868 milhões. Isso reflete um percentual de realização em relação ao previsto de 90%. As receitas de capital do previsto para o quadrimestre de 94 milhões, foi realizado 13 milhões. O percentual de realização em relação ao previsto foi de 15%. As receitas intra-orçamentárias, que tinham uma previsão anual de 217 milhões, que tem, né? A previsão para o quadrimestre de 125 milhões e o que foi realizado de 101 milhões. Todas essas receitas formam o total das receitas previstas para o ano de 2.866, com a previsão para o quadrimestre de 1.120. Desse 1.120, o que foi realizado foi 927 milhões, que o percentual entre o realizado e o previsto é de 83%. Esse gráfico demonstra o percentual dos itens que formam a receita do total das receitas. Então, nesse gráfico, a gente observa que as receitas correntes formam 94% do total da receita. Dessas, 34% a receita tributária, 6% receita de contribuições, 2% receita patrimonial e 7% receita de serviços. As transferências correntes equivalem a 48%. As outras receitas, 4%. As receitas de capital formam 2% do total da receita. Dessas, 56% operação de crédito, 22% alienação de bens, transferências de capital, 22%, e as receitas intra-orçamentárias, 11%. Se a gente somar as receitas correntes com a receita de capital e a intra, dá 107%. É porque nós temos 7% de deduções da receita total. Esse quadro apresenta a receita consolidada anual daquele total que foi realizado, de 927 milhões, quem é responsável por qual parcela dessa receita. A Prefeitura realizou 704 milhões, o IPM, 121 milhões, o DAERP, 69, o SASSOM, 29, e as outras, a Guarda, 11, Pedro II, 136, a Fundete, 1.402.000, FIPASE, 549, Fortec, 5 e o Livro, 271. Nessa coluna final, é mostrado um percentual de equivalência do total da receita para cada órgão. Essa tabela, ela apresenta a receita arrecadada só da Prefeitura, do primeiro quadrimestre. Aí estão apresentados os valores de janeiro, fevereiro, março, abril e o total do quadrimestre. E a última coluna apresenta um percentual que equivale àquela rubrica em relação ao total da receita. Então, nós temos aí a receita de IPTU, que no quadrimestre foi realizado 157 milhões, ICMS, 143 milhões, IPVA, 118, ISS, 74, SUS, 50, Imposto de Renda, 32 milhões, outras transferências correntes, 27, ITBI, 20 milhões, FPM, 18 milhões, dívida ativa 13, receita de contribuições 10, receita patrimonial 7, taxa 7 milhões, as outras receitas 7, o IPI 1, receita de serviço 195 e contribuições de melhoria 37. Todas essas rubricas formam as receitas correntes, que no quadrimestre apresentam um montante de 691 milhões,
que equivale a 98% do total da receita. A receita de capital, formada por operação de crédito, alienação de bens e transferências de capital, somaram 12 milhões. A intra-orçamentária, 766 mil, formando um total de receita orçamentária de 704.942.967. Todos esses valores, aquele percentual de formação, também pode ser visto nesse gráfico, que apresenta o percentual de cada rubrica em relação às receitas. IPTU 22, ICMS 20, IPVA 17, ISS 11, SUS 7, Imposto de Renda 5, TBI 4, outras transferências correntes 3, FPM 3, dívida ativa 2, receita de contribuições 1, receita patrimonial 1, taxas 1, outras receitas correntes 1 e a receita de capital com 2% do total. Essa próxima tabela apresenta um comparativo da receita em valores nominais não corrigidos da Prefeitura. Do total do primeiro quadrimestre de 2015 em comparação com o primeiro quadrimestre de 2016. A primeira coluna apresenta as rubricas, a segunda o total de 2015 para o primeiro quadrimestre, o total de 2016 na próxima coluna e a diferença de um ano para o outro e a evolução dessa receita. Para o IPTU, a gente observa uma diferença de arrecadação a maior de 13 milhões, do ICMS de 1, do IPVA de 5, do ISS de 4 milhões, do SUS de 772, do Imposto de Renda de 4 milhões, outras transferências correntes evoluiu 5 milhões. O ITBI foi uma receita que caiu, mesmo em valores nominais. Lembra que a gente não está corrigindo. Mesmo em valores nominais, foi uma receita que caiu 20%. Em valores reais, isso significa 5 milhões. O FPM também caiu, 891 milhões. Dívida ativa aumentou, 636. Receita de contribuições, 2 milhões. Receita patrimonial, 3. E taxas, 197. Outras receitas correntes também apresentou uma evolução de 2 milhões, o IPI teve uma queda de 163, receitas de serviço teve uma queda de 76, contribuições de melhoria, um aumento. Do total das receitas correntes, dos valores de 2015 para 2016, houve uma evolução de 37 milhões, que representa 5% em relação a 2015. O total da receita de capital de 10 milhões em 2015 aumentou para 2016 para 12 milhões. Isso equivale a uma diferença de 2 milhões, um aumento de 20%. O total da receita orçamentária de 2015 de 664 milhões, agora em 2016 com 704 milhões, apresenta uma evolução de 40 milhões. Isso é uma evolução de 6%. 6,13, abaixo da inflação do período, que foi de 9,98. Daqueles 48 milhões que a gente apresenta da diferença da evolução, os maiores responsáveis em relação a 2015 são o IPTU, IPVA, outras transferências, Imposto de Renda, ISS, Receita Patrimonial, outras receitas correntes e Receita de Contribuições. Esse gráfico evidencia o crescimento de cada receita. Então, o IPTU 13, o IPVA 5, outras transferências 5, Imposto de Renda 4, ISS 4, Receita Patrimonial 3, outras receitas correntes 2 e a Receita de Contribuição também 2. Agora, nós voltamos aos valores consolidados. Essa tabela apresenta a receita corrente líquida consolidada. O período apurado é de maio de 2015 a abril de 2016. Esse valor da receita corrente líquida é utilizada para cálculo do cumprimento das metas fiscais.
Aí a gente tem a receita tributária com 670 milhões nesse período, receita de contribuições 141, receita patrimonial de 42 milhões, receita de serviços 176 e as transferências correntes de 1.026. Outras receitas correntes, 104 milhões. Desse total, esse total apresenta um valor de 2.161. Aí você vem com as deduções, contribuição do servidor, receita de compensação previdenciária e o resultado do Fundeb. Essas rubricas apresentam um total de deduções de 230 milhões. O total da receita corrente líquida do período é de 1.931.264.452. Esse gráfico apresenta os maiores responsáveis pela formação da receita corrente líquida, que são as transferências correntes, que apresentam um percentual de 47%, receita tributária 31%, receita de serviço 8%, receita de contribuições 6%, outras receitas correntes 4% e a receita patrimonial de 1,97%. Depois de apresentadas as receitas, a gente passa a apresentar o resultado orçamentário das despesas, lembrando que sempre consolidado. Aqui a gente volta para a apuração do primeiro quadrimestre. Nessa tabela estão apresentadas as despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Percentual em relação ao liquidado e empenhado e um percentual em relação ao total de despesas. As despesas correntes, no período empenhado, apresentam um valor de 1.081. O que foi liquidado, 701 milhões. O que foi pago, 579 milhões. Apresentando uma relação entre liquidado e empenhado de 65%. Das despesas de capital, o que foi empenhado foi 81 milhões. O que foi liquidado, 30. O que foi pago, 17 milhões. Apresentando um percentual entre o liquidado e empenhado de 38%. Do total das despesas, no período que foi empenhado de 1.232, foi liquidado 797 milhões e pago 646 milhões. O percentual da relação entre o liquidado e o empenhado é 65%. Agora, se você confrontar o total das despesas liquidadas, que é essa terceira coluna de 797, contra as receitas realizadas de 927 milhões, você tem um superávit no balanço orçamentário consolidado de 130 milhões. Passamos para o resultado primário do primeiro quadrimestre. Nessa tabela, a gente tem a especificação das receitas, das despesas, a previsão anual atualizada, o que foi realizado e um percentual entre o previsto e realizado. Das receitas, das receitas totais, que são as receitas correntes, receitas de capital, transferência de capital, nós temos um total de previsão para o ano de 2.526. O que foi realizado no quadrimestre dessas receitas? 896 milhões. Então, o que foi previsto em relação ao realizado? 35%. Das despesas. Do total das despesas da previsão anual atualizada de 2.857, o que foi realizado foi 778 milhões, que vale um percentual de 27%. Se você apurar as receitas realizadas menos as despesas, você tem um montante de resultado primário de 117 milhões, isso é um superávit de 117 milhões. Lembrando que são valores consolidados daqueles 10 órgãos. Agora, nós passamos para as metas fiscais de ensino, saúde e educação, né? Do ensino. Primeiro quadrimestre de 2016. As receitas de impostos e transferências de impostos, 580 milhões. Aplicação mínima obrigatória, 25%, que seria 145 milhões.
Essas despesas com educação básica estão divididas em despesas com recursos próprios e as retenções do Fundeb. O que foi empenhado? 144 milhões. O que foi liquidado? 124 milhões. E o que foi pago? 114 milhões. Então, o que foi empenhado foi 25%, o que foi liquidado, 22%, e o que foi pago, 20%. Esse gráfico apresenta os valores do mínimo legal de aplicação, o empenhado, que já foi empenhado, de 25%, o que foi liquidado, 22%, e o que foi pago, 20%. Da aplicação de recursos do Fundeb para o primeiro quadrimestre do exercício de 2016. Os recursos recebidos do Fundeb, 65 milhões. Aí, desses recursos, tem aplicação mínima com os profissionais de magistério e 95% do total. Então, da despesa de educação básica dividida entre magistério e demais despesas, o total geral aplicado, empenhado, 45 milhões. Liquidado, os mesmos 45, e o pago, 42 milhões. No gráfico, a gente tem esses valores, esses percentuais, mostrando da aplicação do magistério, que tem um mínimo legal de 60%, o que foi empenhado, 69%, o que foi liquidado, 69%, 31%, e o que foi pago, 63%. Da aplicação total, 95% do mínimo legal, o que foi já empenhado, 69%, o que foi liquidado, 69%, e o que foi pago, 64%. Essas metas são medidas por ano. A gente apresenta o acompanhamento no quadrimestre. Da aplicação da saúde, da receita de imposto e transferência de imposto de 580 milhões, aplicação mínima obrigatória de 15%. O que já foi empenhado, 149 milhões, que fazem um percentual de 25%. Liquidado, 108 milhões, percentual de 18% em relação ao total de receitas. Pago, 98 milhões, um percentual de 16%. Esse gráfico apresenta também o que é o mínimo obrigatório de 15%, o que foi já empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. Então, do mínimo de 15%, já foi empenhado 25%, liquidado 18% e pago 16%. Por último, a meta fiscal de despesa com pessoal. Da despesa com pessoal, aí esse quadro apresenta sempre uma comparação com o quadrimestre anterior. No caso, da receita corrente líquida do primeiro quadrimestre de 1.931 bi, o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal seria 1.042 milhões. O limite prudencial seria de 990 milhões. Que equivale a 51% do total da receita corrente líquida. A despesa de pessoal realizada para o quadrimestre foi 926 milhões, que equivale a um percentual de 47%. Em comparação ao terceiro quadrimestre de 2015, que a despesa de pessoal realizada foi 900 milhões e apresentava um percentual de 47%. Houve um aumento do terceiro quadrimestre para o primeiro quadrimestre. Lembrando que, nesse caso, quando chega nos 48%, o tribunal já emite alerta. Esses valores vistos de forma gráfica, né, a despesa de pessoal de 2015 com a de 2016, a gente observa que estamos abaixo ainda dos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Era só isso que a gente tinha a apresentar. Muito obrigada. Então, o senhor gostaria de fazer algumas considerações? Olha, o que eu posso falar do meu parco entendimento no assunto, né, como eu disse, a minha área é a jurídica, estritamente jurídica, é que a gente está dentro dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
E a tendência é que nos mantenhamos dessa forma, né? O esforço nosso da Fazenda é para que a gente se mantenha dessa forma. E em relação a qualquer dúvida dos presentes, eu vou repassar aos profissionais da Fazenda que estão capacitados para responder. Ok? Muito obrigado. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou Guto, alguma. Eu achei que tem uma relação muito distante de liquidado e pago. Isso significa que está ficando, se adiando muito o pagamento. Em alguns casos aí tem bastante distância. Eu não sei se é porque o liquidado leva um tempo para ser pago ou se está se faltando recurso para pagar logo esse período liquidado. Essa que é a minha principal dúvida. Doutora Carla, você quer falar? Eu posso falar? Entre os Ah, valores... você está escondido aí? Você não pode falar no microfone, porque grava. Está escondido. Mas só que eu vou me esconder, você não viu. Responde, eles vão te ouvir. É assim, tá ligado? Tá ligado? Claro que sim. Entre os valores empenhados e liquidados, existe uma grande diferença. Tá ligado? Não, dá uma... Existe uma grande diferença porque, assim, no início do exercício, geralmente a gente faz empenhos estimativos dos contratos, de CPFL, de aluguel, de várias coisas. E nós vamos liquidando na competência do mês, certo? Por isso que existe essa grande diferença, porque tem muita coisa empenhada que já está com a previsão até o final do exercício. Não, mas eu falei do liquidado e pago. Não, você falou do liquidado e empenhado. Não, do empenho. Do liquidado E e pago. pago, que eu vi uma certa diferença. Realmente tem uma diferença, sim, porque isso daí a gente está apresentando o resultado do exercício. E nós trouxemos um restos a pagar do ano passado para esse que foi pago. Então, realmente, é falta de recurso mesmo. A gente está com um pequeno atraso, falta de recurso mesmo. E dentro dessa questão, houve restos a pagar, né, do ano passado e que vocês estão agora pagando nesse exercício. É final de um mandato e não pode deixar restos a pagar para o próximo ano. Qual a perspectiva que vocês têm visto, né, de fato, honrar todos os compromissos, né, dentro de tudo que a gente tem ouvido de fornecedores que não têm recebido, especificamente uma dívida aí com a Extra, que é uma das maiores dívidas do município, né, que é um serviço essencial. Qual a perspectiva que vocês têm, lembrando que o volume maior de arrecadação é no primeiro quadrimestre, né? Agora, vocês, o que a Prefeitura tem pensado estrategicamente para que não ocorra esse grande problema, que é um problema até de impropriedade administrativa? Nessa área, a Fazenda tem se esmerado, tem se aplicado de forma constante na cobrança administrativa de débitos tributários e não tributários. Nós temos um sucesso muito bom com a ação do protesto extrajudicial, e nós temos agora, bem lembrado, estamos começando a receber e aplicar os recursos do PEMAT. Isso tende a elevar a arrecadação e a gente espera que, a curto prazo, pelo menos nos próximos 3 meses, esses resultados sejam bem favoráveis à administração. Então, o esforço é esse, não tem milagre, não há o que fazer, a não ser trabalhar em constante equalização do débito e do crédito, né, e certamente buscar os recursos que estão aí na mão de terceiros em relação a impostos não pagos. Eu até fiz quando passou o slide, eu fiz essa anotação, que houve um aumento de 4,83% em relação a 2015 das receitas de dívida ativa, né? Então, eu acredito que é em virtude do programa, né, do PEMAT. E hoje, pensando que representa 2%, né, das receitas também, a dívida ativa, as receitas da dívida ativa correspondem a 2%,
Então, num vocabulário bem chulo, né, vocês estão apostando todas as fichas nesses recolhimentos, né, do aumento do recolhimento da dívida ativa, que hoje já teve um aumento considerável, de quase 5%, e continuar aprimorando a entrada, né, de receitas através desse tipo de cobrança. Seria isso, então? É isso mesmo. Sem dúvida, a cobrança é hoje o foco principal da administração fazendária. Se a gente verificar esses dados há pouco tempo atrás, há 4, 5 anos atrás, o retorno de dívida ativa não passava de 0,5%, às vezes 1,5%, quando era muito bom. O histórico nacional de retorno de dívida ativa com ações judiciais é no máximo de 2%. Nós estamos com o retorno de protesto judicial na ordem de 60%. Então, daí esse retorno bem significativo em relação à dívida ativa. E os esforços agora, com a contribuição das aquisições do PEMAT, de equipamentos, um call center que vai funcionar muito bem na fazenda, a Aerofoto, que vai também identificar algumas sonegações de imposto de IPTU, a tendência é a arrecadação se elevar. Agora, apesar do primeiro quadrimestre ser historicamente o resultado ser mais favorável, a tendência é que o segundo também seja ou supere o primeiro. Eu fui até fui vítima dessa cobrança. Né? Esqueci de pagar uma parcela do IPTU ano passado e recebi uma comunicação que estava indo para o protesto. Falei, nossa, vocês estão bem, assim, um trabalho bem efetivo mesmo, né? Em relação a isso, vereadora, parece que a cobrança do protesto é muito agressiva, né? Porque não tem um aviso, o aviso já é direto do cartório e assim manda a lei. Mas agora, com os recursos do PEMAT, com esse call center, a tendência é que a gente consiga enviar mensagem via SMS, né, para alertar a pessoa que deixou de pagar. Então, fica uma cobrança mais amigável e, eventualmente, com resultado até melhor. Mais alguma questão que vocês queiram colocar? Essa do PEMAT é uma licitação aberta agora para... Dia 8 ou 9, né? Para aperfeiçoar justamente essa cobrança. Né? É a montagem desse call center. Está previsto. São várias ações previstas no PEMAT, né? Dentre elas, equipamento, veículos, computadores e um software, né? A licitação mais evidente, mais cara, é o software, né? Para a gente aglomerar na fazenda tudo que é possível. Hoje nós temos 3 sistemas de informática na fazenda e esses 3 sistemas não se comunicam. Então, a tendência é que a gente crie um sistema só e que auxilie também ao planejamento, ao departamento de obras, quer dizer, num contexto total de arrecadação. Não só, viu, Guto, não só o PEMAT trata da licitação, a última realmente é a do call center. Mas temos veículos e temos equipamentos. Considerável que é de juntar a secretaria. É essa que foi publicada recentemente, na semana passada. É a mais cara, inclusive. 12 milhões. Isso. Um outro dado também que me chamou a atenção foi a alienação de bens, né, que teve um aumento de 689% do ano passado para esse ano. É isso mesmo? Nas receitas. Não. Não foi na previsão, né? Não foi Na previsão? Parece que foi isso. Aqui, é. É na previsão. Na previsão. Previsão do quadrimestre. É que a gente... foi isso. É que teve venda do distrito no primeiro quadrimestre. A gente estava prevendo que ia ser depois. Certo. Mas é na previsão do quadrimestre. No anual deu... Quer ver? Realizado foi 22%. Isso. E a previsão, entendi. Nesse aqui, a alienação de bens, o total foi 3 milhões. Total no período. Foi 3 milhões contra... Aí, esse daqui, o que ela está olhando é esse daqui. Ó. É esse daqui. O que contra a previsão anual de 61 milhões. O slide 6, cara.
Em 2015 foi 2.928 a gente arrecadou. E agora em 2016 foi 3 milhões. Então nós tivemos 2,59 a mais por cento da arrecadação. Ali foi na previsão do quadrimestre. Certo. Bom, eu não tenho mais nenhuma questão a ser colocada. Não sei se os técnicos, o secretário gostaria de fazer alguma consideração final. A Fazenda agradece à comissão pela oportunidade de apresentação de contas e colocamos todos nós à disposição de vocês aqui da Câmara para qualquer dúvida, eventual dúvida que tiver. Muito obrigado. Agradeço a doutora Patrícia pela assessoria, a doutora Sibeli e todos os técnicos que estiveram aqui conosco, doutor Saraiva, doutor Elton, e eu declaro, então, o Guto, né, representando aqui a imprensa, eu declaro encerrada essa audiência pública. Obrigada.